Então nós temos aqui, você tem aí na internet esse material com esse título, Meses do Calendário Anual Bíblico. Nós temos, para quem nunca viu isso e precisa colocar os meses lunares do calendário bíblico junto com o nosso calendário gregoriano, é assim que funciona. Nós estamos agora no primeiro mês de Aviv, onde nós vamos celebrar Páscoa, Asmos e Primícias. Mas, professora, não era Nissan o nome? Não, Nissan é um nome babilônico. Eu estou usando o nome, sei lá, se é cananeu, o que é, mas é bíblico. É o que está na Bíblia antes de chegar em Esther e Neemias, quando eles usaram a nomenclatura de Nissan, que era algo lá na Babilônia. Como eu não gosto muito de coisa babilônica, eu tento achar tudo que não é babilônico. Agora a gente também não sabe qual é a procedência desse nome Aviv, mas é o que tem para hoje. No terceiro mês de Sivan, nós celebramos Pentecostes e trombetas no mês de... Volta lá, Márcia. Trombetas no sétimo mês de Etanim, que também é o nome Tishri ou Tishrei, babilônico também. E eu esqueci de colocar aqui, né, o outro. Então, anota aí. Aviv cai entre março e abril no nosso calendário. Pentecostes vai cair sempre na primeira quinzena de Sivan. E é junho, quase sempre é em junho, às vezes finzinho de maio. E o sétimo mês, ele vai cair setembro e outubro, por aí. Então, você marcando esses três, você já sabe como encaixar o resto dos meses gregorianos aqui nessa roda. Alright, vamos às primeiras festas. Você tem essa tabelinha também. Você vai estudar ela em casa, a gente vai dar uma passada rápida nela, porque a gente vai depois falar, tudo que está aqui a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas como vocês estão com a tabelinha, eu queria que você, às vezes a gente chega em casa com o material e não sabe nem como ler o material e joga fora, esconde em algum lugar porque ficou muito difícil de ler. Então só quero te mostrar como navegar essa tabela para que você não jogue o meu trabalho no lixo, use, né, para estudar pelo menos. Então nós temos aqui, você tem duas, né, Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, no rodapé de cima aqui, que não é um rodapé, na tabela, na primeira linha da tabela, você tem todas as festas, ok? A gente está celebrando as festas aqui da primavera. Então, você tem aí Páscoa. Quando que é a Páscoa? Ela é no primeiro mês lunar de Aviv ou Nissan. Qual é o dia fixo dela? Ou qual é o dia móvel dela? Páscoa no dia 14, Asmos e Primícias, Asmos é no dia 15 ao dia 21, mas a semana de Asmos inclui o dia 14. Os 7 dias incluem o primeiro dia, que é o dia da Páscoa, porque você vai comer pães Asmos desde o dia 14, que na verdade a viração do 14, na tarde do 14, já é o começo do 15, né? Até o dia 21, isso está em Êxodo 12, 18 ou 14, 18, um desses dois textos. E... Primícias você tem durante a semana de Asmos, no dia depois do sábado semanal, que é sempre num domingo, é o primeiro dia da semana. Não gostou do nome domingo? Não está celebrando o Deus Sol, gente. Os dias da semana foram criados por Deus. Deus criou os dias, Deus criou tudo. Nós desvirtuamos, mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água suja. Então, Constantino fez um monte de coisa errada, mas... Aqui não está errado. Troca o nome. Não gostou do nome domingo? Não é do Deus Sol nem nada, tá? Que é o Sunday, que é o Deus Sol lá em inglês. Em português nem é. Mas tudo bem. Bola para frente. Ela é fixa ou ela é móvel? Então você tem o próximo aí na tabela. Quanto tempo dura? A Páscoa dura um dia. Você vai preparar toda ela, então ela é o dia todo, porque você vai pegar o seu cordeiro, você vai imolar, você vai assar ele no fogo, tudo isso, assar, falei certo? Roast, é assar mesmo, né? No fogo, e aí você vai comer na viração do dia e já está entrando no dia 15. E Asmos são 7 dias, porque você vai comer pão asmo no dia 14 também, então são 7 dias de asmo. E domingo, você vai, no primeiro dia da semana, da viração do Shabat até a viração do domingo, é uma festa que dura um dia, Primícias. Porque Jesus ressuscitou num dia, menos de um dia, né? Você vai ter a referência aí, que lua que é? Então imagina que eles saíram do Egito e não estava totalmente escuro.
era uma lua cheia e super clara, porque dificilmente tinha nuvem naquela lua, naquela noite. Gente, porque quem não foi para o Oriente Médio, se chover, você está falando, aleluia, Deus está chovendo. Aqui a gente fala, ai, meleca, está chovendo. Lá não, lá está chovendo, todo mundo sai para pegar a chuva, né? Porque é raro chover. É época de colheita especificamente da cevada. E o que aconteceu na geração de Moisés? Então, nessa planilha, você vai ver esses itens bem básicos do que aconteceu, a informação da festa, né? Então, na geração de Moisés, a Páscoa foi o último dia deles no Egito, eles comeram o cordeiro, veio a praga e eles foram livres da praga, da morte do primogênito, e eles colocaram o sangue. Por quê? Porque eles colocaram o sangue nos umbrais das portas. No dia seguinte, à meia-noite, eles já estavam saindo. No dia seguinte, virou o dia, no fim do dia, saiu do dia 14 durante a ceia, naquela mesma noite eles já saíram com pressa do Egito e Israel vai atravessar o mar, o profético, é a sombra da ressurreição. Tudo bem? Entenderam a tabela? Ela se aplica para as outras festas também. A da Nova Aliança vai falar a mesma coisa, só que agora a gente vai trazer a profecia de como foi cumprida essa festa. Então você tem o mesmo cabeçalho, você tem as mesmas datas, e aí você vem aqui na vida de Jesus, como é que ele cumpriu essas festas? Ele foi crucificado na Páscoa, sepultado em asmos e ressuscitou em primícias. Esse é o cumprimento. Você tem os textos aí em cima, e eu com isso, eu sou crucificado com Cristo, somos sepultados com ele, e porque nós fomos crucificados e sepultados com ele, nós podemos ressuscitar para a novidade de vida. E isso é a sombra do nosso novo nascimento, que não tem data para acontecer, mas tem data para celebrar, porque são celebrações o quê? Corporativas. Então você vai celebrar o dia do seu novo nascimento, se é que você sabe que dia foi, no dia que você quiser com Jesus. Mas corporativamente nós todos vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus e vamos encaixar o nosso novo nascimento dentro da morte e da ressurreição dele. Faz sentido? Então nós preservamos a celebração, porque Deus mandou, disse que era por estatuto perpétuo, porque Jesus celebrou e porque ele cumpriu. Então nós não estamos celebrando algo que Moisés mandou somente, nós estamos celebrando o cumprimento do que Moisés mandou, porque Deus mandou Moisés escrever na nossa vida por causa da obra de Cristo na cruz. É muito maior do que só a lei no entendimento muito raso, que quem tem a lei, quem joga fora a lei tem um entendimento muito raso de lei, né? Então a gente tem que ampliar, lembrar que Jesus é a lei, que a gente está celebrando o cumprimento dele, da sua obra redentora nas nossas vidas e para toda a humanidade. Resumindo então, nós estamos aqui nas festas da primavera. Tem alguns outros textos aí que eu acho que não tem no seu anexo, que é aquele coloridinho que tem esse slide em cima e umas informações para baixo. Queria que alguém achasse para eu levantar ele, só para você saber. Não, essa é a tabela. Esse aqui, dá licença. Esse aqui, ó. Tem algumas datas ali, alguns textos ali que você não tem aqui, se você quer, estão aí, ok? Se você quiser rabiscar, eu sou uma daquelas alunas que rabisca tudo o tempo todo. Eu já estava lá rabiscando isso aqui, ó. Isso. Isso, isso. Para tirar todas as suas dúvidas, caso você as tenha. Vocês deviam ver meu escritório na semana de preparo de seminário. Tem papel para todo lado. Todas as bancadas, mesas, até no chão tem papel. E eu rabisco tudo, e aí eu rabisco de novo, e aí eu rabisco de novo. Ok, vamos entrar nos pormenores da Páscoa. Se
eu pudesse resumir a Bíblia toda e a obra redentora toda e a Páscoa toda num versículo, para leigos, eu diria que Deus amou ao mundo de tal maneira que num dia específico, que ele já tinha profetizado lá atrás, ele deu o seu único filho. Para que toda essa humanidade aí, que está indo rumo à morte, estão rumo ao precipício, possa vir a crer. E crendo nele, não venham a cair nesse precipício, mas atravessem pela ponte da cruz para a vida eterna. Tenham acesso à árvore da vida. Amém? Então vamos ao texto de Levítico, onde nós vemos todas as Moadim, o que ele fala a respeito da Páscoa. E disse Yahvé a Moisés. Então Moisés não tirou isso da cabecinha dele, certo? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: ai, Márcia, mas é tudo para os filhos de Israel. Eu sou brasileira, moro no século 21. Sim, se tu é enxertado na videira, né? Se não quer ser enxertado na videira é outra história. Se tu é filho de Abraão pela fé, então aguenta firme aí com os filhos de Israel. Não joga todas as maldições para eles, não fica só com as bênçãos, por favor. Dize a eles: os tempos determinados de Yahvé que proclamareis serão santas convocações. São esses os meus tempos determinados. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat, do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é Shabat de Yahvé em todas as vossas moradas. São esses os tempos determinados de Yahvé, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa de Yahvé. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães asmos, também de Yahvé. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada a Yahvé. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Então você tem aos 14 do mês nas casas, a família vai comer o cordeiro que foi sacrificado no dia anterior. No templo, de preferência, quando eles entrarem na terra, né? Aí você tem uma semana sem comer pães fermentados. E você tem uma santa convocação no dia 15 e no dia 21. Então, você não tem santa convocação todo dia. Você tem uma tarefa todo dia dessa semana, que é não comer nada com fermento. Não comer nada com fermento. Repita comigo. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Repita comigo. Na semana de Asmos, não comerei nada fermentado. Não comerei nada fermentado. Para profetizar. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não tinha pecado. E eu também não. Profetizarei isso, né? Que não terei também. Então é um ato profético, em obediência. Não, Deus não é legalista. Se você comer o fermento, não tem problema, ele não vai te matar. Te fuzilou na hora. Mas você deixou de fazer um ato profético. Você deixou de entrar dentro de um presente de Deus e colher os seus benefícios. É um tipo de um jejum. Faz um jejum onde você não come bolo, pão e nada fermentado. Simples assim. Você não está sendo legalista em obedecer a palavra de Deus. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que vai ter bolo na sobremesa. Eu já sei. Que eu não consigo controlar a minha própria cozinha. Que não é minha. Mas quem quiser, continua e faz o propósito que você está fazendo diante de Yahvé. E quem não quiser, eu vou fazer assim, que eu como eu não vi nada, eu vou fazer cara de paisagem, porque eu também não vou ser legalista. Mas pense se você, né, não fez e não vai fazer. No ano que vem, pensa de novo, pergunta para o Espírito Santo, por favor. Aliás, eu estou vendo algumas pessoas aqui tirando foto da minha televisão, com reflexo e tudo. Eu vou dar a dica.
entra no YouTube, acessa a nossa festa que já está acontecendo em algum lugar aqui, que eu não sei bem aonde, que também nem para mim não aparece. Live, deve estar na live, vai lá na live. Isso. Abre a aba da live, abaixa o volume do seu dispositivo, coloca na tela cheia, deixa like, fala oi, coloca na tela cheia e dá o print da tela, que é muito melhor qualidade do que tirar a foto aqui da minha TV, tá? Shalom, galera da internet. Oi, Ale. Queria ver você aqui. Ora, as bolas. Vamos lá, então. O que a gente reparou nesse texto aqui? Primeiro que todos os tempos são do Senhor. São de Yahvé. Olha lá, meus tempos determinados, o Shabat é de Yahvé, os tempos determinados de Yahvé, a Páscoa é de Yahvé, os asmos é de Yahvé, a oferta é de Yahvé, tudo é para ele, tudo é dele e é para ele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. E nós temos aqui o termo Moadim, se você estiver acompanhando na sua Bíblia, você vai ver que está escrito festas aí. Mas aí, festas é festas, Moadim é tempos determinados. Quando a gente fala só festas, a gente esquece que são chamamentos do Senhor para tempos de convocatória. Então é importante a gente ter o termo certo aqui. Por que estão traduzindo Hag, Hagag, e Moed e Moadim, tudo com uma palavra só em português, se a gente tem termos específicos para falar dessas coisas. Então vamos usar o termo certo, tá? Então aqui está na versão, não está nem na versão ampliada, mas é Casa da Glória, porque eu fiz a correção do termo. Não se preocupa, eu fiz um mix de várias versões, ninguém mudou a Bíblia aqui, tá? Não acrescentei nem tirei um tio, nem uma vírgula do texto essencial. Então você tem a diferenciação aqui entre Moed, Moedim e Hagag. E Hag. Temos também o Shabat, Shabaton aqui nesse texto. E temos também o Mikra Kodesh. Só para você identificar aí no seu texto onde que está os textos que a gente viu lá na frente, as terminologias. E nós temos, não farás obras servis nesse dia. E é isso. Vamos lá. Eu vou passar algumas coisas rapidinho para não exaurir vocês e para a gente ver se consegue chegar no fim. Vamos estudar um pouquinho dessa... o que eu chamo de análise semântica. Vocês têm aí o material da análise semântica. Tá procura no roda-teto. Como é que chama? Footnote e... um cabeçalho, que não é um cabeçalho, está acima do título, né? Eu colei para vocês, é um desses aí, isso mesmo. Tem dois, tem um do Moed e um do Pesach. Um do Páscoa e um de Moed. A gente vai começar com o de Moed, eu acho. Nem sei mais qual que é a minha ordem aqui, acho que é o Moed, isso. Então nós temos aqui que a Páscoa ela é de Yahvé, é uma santa convocação, é um tempo determinado do Senhor, e a gente vai tentar entender, a gente vai tentar entrar na profundidade. Quando a gente faz uma análise semântica de uma palavra, a gente pega as letras em hebraico, que todas são pictogramas, então elas têm um significado. E a gente vai juntar essas letras da palavra para trazer um entendimento mais profundo do significado desse termo na Bíblia. Por exemplo, Shalom. O que significa Shalom? Vocês já ouviram 10 vezes, vocês que vão falar a resposta, é você mesmo. O que significa Shalom? Shin, Lamed, Vav, Mem. É a destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Então, quando você chega no lugar e você fala, Shalom esteja nesse lugar. Por que você vai dizer isso? Porque Jesus mandou você fazer isso. Você chega na cidade, você chega na casa e você fala, Shalom. Você já foi visitar seu amigo essa semana? E você lembrou disso quando você chegou na casa dele? Você foi ministrar na casa de alguém? Você foi em qualquer lugar? Shalom de Deus seja nesse lugar. O que você fez? Você liberou um decreto. Haja destruição de toda autoridade espiritual que não é de Deus e que está gerando caos nesse lugar. Você entrou em guerra espiritual imediatamente. Então você vai entrar e vai falar Shalom. A pessoa nem sabe o que você está falando. Mas você sabe. E aí Jesus fala assim, você entra, você ministra aquela casa e tudo mais, e aí
a pessoa recebeu ou não recebeu. Se ela não recebeu, você pega e recolhe o shalom de Deus e leva embora. Sacode o pé. Você não está amaldiçoando essa família, você está deixando a casa exatamente como você recebeu. E Deus queira que você chegou com glória suficiente para ela notar a diferença da sua presença e da guerra espiritual, que veio amarrando tudo quando você chegou, e para ela notar a diferença de quando você sair. Então você não está, ai que coisa má, você levou o presente, recolheu o presente. A pessoa não quis o presente, por isso que você recolhe o presente. E isso é misericórdia sobre essa vida, porque se o presente continuar lá com aquela guerra espiritual, ela vai continuar pecando e cada vez que os anjos ou acontecer uma expulsão de alguma coisa, 70 vezes mais. Não tem... Essa matemática não é boa para essa vida. Então você, por misericórdia, recolhe e ora e continua intercedendo para que o coração seja tratado até que ela queira novamente o shalom. Quando você for visitar de novo, você entra com o shalom de novo, porque tu tá lá e você não tem que ficar sujeito àquele monte de demônio. Então você entra para sua própria proteção também, você já declarou o shalom. Haja destruição de toda a autoridade que estabelece o caos. Então, paz é a ausência do caos, mediante uma guerra, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, não vem assim de graça. Há um preço que foi pago, e que é pago, pela guerra e pelas pessoas que estão intercedendo. Então, é isso que é uma análise semântica de uma palavra. A gente vai abrir essa palavra, e eu vou trazer o que eu recebi dessa palavra e você, com o significado, pode montar o que você quiser aí, de acordo com o que o Espírito Santo estiver te falando, ok? Não é ortodoxia, não está na Bíblia. É algo que a gente está fazendo um estudo de um termo. Então, vamos lá. A gente tem a palavra tempos determinados aqui, moed, moedi. E eu vou trazer, ela vem de um verbo que é ya'ad. E esse verbo, ele tem 3 letrinhas. O verbo em si significa apontar, designar e estabelecer. Lembra que moadim são os tempos determinados do Senhor. Então, o verbo da onde vem esses substantivos é apontar, designar, estabelecer, tempos estabelecidos, tempos determinados, ok? Yad é Yud, a primeira letrinha é Yud, que vem de um pictograma, que é uma mão, Ayin, que é um olho, e Dalet, que é uma porta. E a gente está na década, entre aspas, na década de Pei, a década da porta. Vamos juntar tudo isso, mas antes eu quero trazer para vocês várias palavras que vêm dessa mesma raiz Yud, Ayin e Dalet. Ad e Od, que significam eternidade, continuidade, especificamente de um testemunho. Então eu conto meu testemunho, ele é contínuo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então sempre que a gente gera o testemunho de Jesus, vive o testemunho de Jesus, proclama o testemunho de Jesus, declara, ele gera algo no mundo espiritual que corre. É como a luz, não parou até hoje. A velocidade da luz, e a luz está indo, a velocidade da luz, ela vai criando, ela nunca parou. A gente não tem nem como saber onde ela está criando, porque a gente não consegue alcançar com os nossos instrumentos todas as galáxias que estão surgindo ainda. Edá, que é uma testemunha, uma congregação, ou seja, um povo que leva o mesmo testemunho. O povo de Deus tem o mesmo testemunho, que é Cristo. Adi é um ornamento que testemunha do status ou do ranking. Então, a patente de um general, de um militar, é um adi. É uma coisa que ela tem. A sua coroa, a coroa de um rei é um adi. É um adorno que mostra o seu ranking, mostra quem você é no exército ou quem você é na sociedade. Sim, mas é o adorno, aquele negócio. Então pode ser de militar, pode ser de realeza, pode ser numa igreja, você tem gente que usa uniforme. Aquele uniforme, você sabe que é dos diáconos, aquilo é um adi, é um ornamento que mostra o que a pessoa é e qual é a função dela. No Oriente Médio você tem mulheres que precisam cobrir a cabeça, você sabe o status daquela mulher pela cobertura. Se ela é casada, se ela não é casada, se ela já menstruou, se ela não menstruou, se ela já tem idade para casar ou não, isso depende da roupa, então é a mesma coisa. Ud, testemunhar, testificar, repetir, refazer, relatar o que viu. Então quando você ud, você viu
e você pode relatar aquilo que você viu. E ya'ad, ajuntar, apontar, reunir, estabelecer, concordar, até casar-se, porque você entra em concordância num matrimônio, numa aliança. Moed, o tempo repetido, estabelecido, determinado e apontado, que é usado para festa. E então, juntando tudo isso com a base de ya'ad, hoje nós estamos profetizando com essa festa, com essa moed, com esse tempo determinado de Yahvé. Nós estamos numa convocação que se repete para testemunhar a porta que se vê e que se viu abrir. Que porta? O que porta foi que Jesus abriu na sua morte? Nós estamos aqui numa convocação que se repete anualmente para testemunhar de uma porta que nós vimos abrir na nossa vida, que foi a porta da salvação, a porta do acesso à árvore da vida, a porta de acesso à sala do trono, a porta de acesso à reconciliação com o nosso Pai. Nós estamos num ajuntamento de pessoas unidas por esse mesmo testemunho, porque todos aqui têm um mesmo pensamento. Estamos juntos testemunhando da morte e da ressurreição de Cristo. Aqui nós temos a continuidade do testemunho que é repetido em concordância pela eternidade, porque Jesus antes da fundação do mundo já tinha morrido na cruz. É um mistério. Esse testemunho vem sendo profetizado nas sombras, antes da lei, nas sombras da lei e na vida do próprio Cordeiro quando ele veio e nas nossas vidas a cada vez que há mais uma vida entrando por essa porta, que vai ser crucificado, sepultado e ressuscitar com Jesus. E temos também Pessach, a palavra para Páscoa. Você também tem esse material aí, vamos analisar. Pessach vem de saltar e pular, que é o verbo passar. Vamos olhar essas letrinhas? Nós temos o Pei, que é uma boca, uma palavra, uma voz, uma entrada. Pensa em Deus, abriu a sua boca e saiu o verbo da criação. Samer, que é um suporte, uma sustentação. Não é uma antena de televisão dos tempos antigos, porque os jovens nunca iam enxergar uma antena aqui, mas a gente ainda enxerga, né? É um apoio, é uma ajuda, é uma assistência. Pensa que você está escorado, encostado num poste, é tipo isso. E het é uma cerca, um muro ou um quarto interno, uma coisa mais íntima. Juntando tudo, já vou trazer, não vou nem trazer as palavras usadas para Pessach, com essas mesmas letras, vamos direto para um significado. Olha só, pelo decreto da sua boca, Deus, na Páscoa, o justo juiz executou o juízo sobre os falsos deuses do Egito. Na Páscoa, o Pai das Luzes estabeleceu uma cerca de proteção e apoio em torno de seus filhos, fazendo distinção entre estes e os seus opressores. Lembrem-se que na quarta praga, Deus fez distinção entre o seu povo no Gósen e os egípcios, de forma que as moscas, que são a quarta praga, iam voando e aí elas chegavam ali no Gósen e elas enxergavam uma cerca. E elas não podiam entrar cerca adentro, porque Deus falou, peraí que agora eu vou mostrar para os egípcios que essas pragas, as primeiras 3 vieram sobre todos, mas eu quero ser muito preciso, eles têm que saber que o juízo agora é realmente contra os seus deuses. Se eles desconfiavam nas primeiras 3 que os deuses estavam sendo julgados, agora eles vão entender de fato, porque Israel não participa com esses deuses. Não tem, como é que fala a palavra que eu queria falar? Não tem comunhão, não partilha, serve? Eu acho que eu pensei em inglês, partake. Pensei em inglês mesmo. Então,
tudo isso dentro do significado da Páscoa. Então, na Páscoa, pelo decreto da sua boca, o justo juiz traz juízo sobre os deuses do Egito. Na Páscoa, o que significa a Páscoa? No significado completo e pleno de Páscoa, o Pai das Luzes protege o seu povo. Na Páscoa, o destruidor pulou por cima, devia ser aqui, melhor do que passou. Pulou por cima dos que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro e os livrou. O que é Páscoa? Páscoa é quando o noivo resgata a sua noiva da escravidão e com ela embarca numa jornada rumo ao seu novo lar. Tipo Oséias, que foi lá buscar a prostituta. Limpa, lava, limpa, lava, limpa, lava. É aqui a sua casa. Aí os murmuradores, murmura, 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 murmura. O Egito está dentro deles ainda. Volta para a prostituição. Deus vai lá, Oséias vai lá, Yoshua vai lá, o nosso Messias vai lá e traz de volta. É aqui o seu lar. Agora olha no espelho e fala, é comigo que ele está falando. Porque eu também fiz isso. Muito. E de vez em quando, ainda nos meus pensamentos, eu dou um pulinho lá no Egito. Penso que ele não viu, ele viu. Mas graças a Deus, o Espírito Santo vem e fala, ei, oi? Vamos voltar? E o Espírito Santo traz uma convicção, uma contrição, ei, o que foi isso que você acabou de pensar? Ups, foi um pedacinho do Egito, vamos tratar, vamos, precisa tratar, vamos. Aí você entra aquelas jornadas de cura interior e libertação, que a gente parece que está na eternidade, eternamente sendo liberto. Gente, não tenha vergonha de cair. Tenha vergonha de cair e pensar que você está de pé. Tenha vergonha de cair e não reconhecer que você caiu. Aí sim que você está em sérios maus lençóis. Agora, caiu, reconheceu que caiu e gritou, saiba que Jesus vem te restaurar, Ele vem te ajudar. E irmãos queridos, se seu irmão cair, não vai lá e soca ele na lama. Estende a sua mão, porque se você não estender para ele, quem é que vai estender? Pensa assim, se você não estender para ele, o dia que você cair, tu tá lascado, porque você não levantou ninguém para te ajudar também, né? Então, se a gente usa de misericórdia com os outros, a gente tem alguma profecia aí que diz que vão usar de misericórdia comigo também. Ou contigo também, mas comigo com certeza. Eu sei bem como que é isso. Gente, ninguém é santo, 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 santo. Nós estamos todos numa jornada para sermos santos e vivermos. Deus já nos chama de santos porque Ele, quando olha para nós, o que o Pai vê? Sangue de Jesus. Se Ele não visse o sangue de Jesus, está todo lascado.